Queridos alunos, eu sou a professora Joana Lúcia, do FTM de Artes. Vamos continuar o nosso estudo sobre a música, a linguagem musical, né? Na primeira parte nós vimos as propriedades do som, e agora nós vamos dar continuidade ao estudo da música, né? Vendo aí os outros elementos, a importância e o significado dela para a nossa cultura. Então, a linguagem da música, pessoal, ela é considerada como produto cultural, tá? Histórico em evolução. A música ela está em constante evolução, assim como a cultura. Portanto, faz parte de uma produção cultural de um povo, de uma história, tá? O PCN, agora BNCC, de arte, orienta que o ensino da música parta do cotidiano, das experiências que o aluno traz do meio sociocultural. Não só do cotidiano atual, mas que ele também entenda um passado, o significado de alguns gêneros e a importância deles até hoje, né? Música, ela tem a sua história, a sua importância cultural, emocional e econômica também, né? Então, a música é a expressão da arte que reflete circunstâncias da vida das pessoas e também da época em que estão inseridas. A matéria-prima da linguagem musical é o som, que origina música e canção, tá? Posso fazer música só com as mãos, como eu disse na primeira aula, né? Eu posso e devo estimular os alunos a criar música com o corpo, com as mãos, com objetos, né? Eu não preciso ter um cavaquinho, um violão para criar música. Eu posso criar com os elementos que eu tenho em mãos, tá? Canção, pessoal. Canção é uma música com letra, escrita por um compositor que pode ser o próprio cantor ou não. Ele pode comprar essa música, né? Essa canção. Então, canção é o que eu ouço no rádio, né? É o que eu canto. A canção, ela é um texto com a música, com o som. Música mesmo é qualquer som desvinculado de letra. Então, por exemplo, as músicas reais são as instrumentais. É aquele som da orquestra, da flauta. A música propriamente dita é o barulho sem alguém cantando. Quando eu tenho alguém cantando, entoando uma letra, eu tenho, então, uma canção. Na verdade, quando a gente liga para a rádio, nós deveríamos falar com o radialista, eu quero uma canção, ao invés de dizer que queremos uma música, né? Eu estou aqui, ó. Isso é uma música, diferente de uma canção, né? Atirei o pau no gato. Ai, titia não canta bem, eu sei. Mas isso é uma canção. Quando eu tenho uma letra ritmada com um som, ok? Sigamos, vamos adiante. Características do som ainda. Lembra que eu falei na primeira aula de altura, né? E eu falei que eu explicaria a onda sonora, né? Todo som, ele cria uma onda. Falei com vocês na primeira videoaula. Essa onda sonora, ela vai se propagar no ar, com os átomos do ar, um passando essa vibração para o outro, esse movimento, né, essa energia cinética de átomo para átomo até chegar no meu ouvido ou no ouvido de quem ouve, ou na água. Eu preciso de um meio material para propagar o som. O som é uma onda mecânica, ele precisa de um meio de átomos para propagar essa energia, né? Aí. Então, o som grave e agudo, ele vai produzir uma onda mecânica. E essa onda, ela pode ser escrita dessa forma, olha, tá vendo? Então, o som grave, lembrando do A, eu tenho ondas maiores, mais espaçadas, digamos assim. Ou seja, a crista é a parte superior, né, mais alta da onda. E o vale, que é a parte mais baixa, eles estão mais afastados, tá vendo? Então, observa que no mesmo espaço entre o primeiro gráfico e o segundo gráfico, no segundo eu tenho muito mais ondinhas. É o som que a gente chama de agudo. Tem um preconceito, né, machista que fala que as mulheres falam demais. Talvez venha daqui,
Por quê? Muitas mulheres têm a voz aguda, né? E, portanto, tem mais ondas, né, sonoras no som em que elas emitem, ó, tem muito mais ondinhas aqui, ó, cristas e vales, muito mais, do que num som grave, que geralmente são homens que emitem. Olha, no mesmo espaço eu tenho aqui uma onda completa, praticamente somente a do meio que está completa. Esta pela metade, esta pela metade. No mesmo espaço eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ondas completinhas, tá? Então, a altura, ela fez esse nome, né, por conta da altura das ondas sonoras emitidas. Então, o som grave tem alturas diferentes, né? São vales, a distância entre uma crista e outra eu chamo de vales. São vales muito maiores do que os vales entre o som agudo, ou as diferentes ondas de uma mesma música em instrumentos diferentes. Por exemplo, ó, na diapasão é um instrumento musical, tá? O violino, clarinete, oboé, corneta, piano. Observa que esses, tocando a mesma música, eles emitem ondas sonoras diferentes, até porque eles têm timbres diferentes. Por exemplo, a gente fala muito de decibéis quando fala de som. Na verdade, Bell, né, Graham Bell, foi quem descobriu essas teorias, escreveu e formulou essas teorias do som. E decibel, né, menor que 1 bel, né? E esses decibéis, eles falam o quê? Como que eu vou conseguir mensurar, né? Por exemplo, barulheiras acima de 110 decibéis podem prejudicar a audição. Para que você seja multado, por exemplo, né, o seu som, ele tem que estar muito acima de 110 decibéis. Quando alguém da prefeitura vai multar, ele tem que levar um aparelho para quantificar quantos decibéis estão para que possa aplicar a multa ou não, né? Respeitando aí os horários da noite. Então, por exemplo, um sussurro, né? Alguém sussurrando, 20 decibel. Conversa normal, igual eu estou fazendo aqui com vocês, 60 decibéis. Aspirador de pó, que faz um barulho bem alto, né? 80 decibéis. O Walkman ao máximo, né? Nossa, o Walkman, titia tá antiga, né? Tá, vamos botar aí um fone de ouvido bem altão, assim, 100 decibéis. Um show de rock, 120 decibéis, tá? Lembrando que avião decolando, olha aqui, ó, avião caça decolando, né? A 20 metros de distância, você vai escutar um barulho de 140 decibéis. Mas vocês não precisam decorar isso, tá? É só a título de curiosidade. Por exemplo, aqui, ó, os ultrassons, né, que eu falei com vocês, ó. O morcego consegue emitir 20.000 decibéis, né? O golfinho também consegue emitir esses ultrassons. Já os sons, né, infrassons, existem os infrassons, que são sons muito baixos que nós não conseguimos ouvir, né, como por exemplo de alguns animais, né, aí a aranha, por exemplo, o artrópode, aracnídeo, desculpa. Esses animais pequenos também emitem um som que muitas das vezes nós não conseguimos ouvir, e os sons audíveis, que são aqueles que nós conseguimos ouvir, né, que o gato também ouve, que o cão também ouve. O cão, ele consegue ouvir até mais que 5.000 Hz, né? São só curiosidades, tá certo? Passando aí adiante. A diferença de um para outro, né? A frequência de um som mostra quanto ele é grave ou agudo, enquanto decibéis indica o volume. Tá? Um novo exemplo, né, de um som agudo, olha, bastante voltinhas, ondinhas num espaço, e grave eu tenho ondas mais distantes, certo? Aqui um exemplo, ó, vocês podem fazer isso na sala de aula, vocês podem pegar
um livro, né, e uma régua. Aqui, ó, eu tenho uma régua aqui pertinho de mim, então você pode colocar a régua e, ó, grave, um som grave, pouca vibração e um som agudo com bastante vibração. Como é que você faz isso, professora? Eu não tô vendo aí, eu não estou aí para ver. Basta que você coloque a régua, por exemplo, quando eu quero um som grave, eu quero que ela oscile menos. Então, ou eu dou um tapa de leve, ou eu ponho bastante da régua para dentro do caderno do livro. Então, ela vai fazer pouca oscilação e vai dar um barulho grave. Quando eu quero, para não quebrar a régua, né, você pode botar a régua quase toda para fora. Vou deixar só um pedaço dela presa, ela vai ficar bem maior. E ao bater nela... Peraí, que agora não deu certo. Peraí. Ela vai oscilar mais vezes e vai produzir um som agudo, certo? O ritmo é o espaço de tempo entre o som e o silêncio. Então, por exemplo, eu posso criar vários ritmos, olha. Ó, esse é um ritmo. Esse é outro ritmo. Eu criei um outro som, né? Então, as batidas, elas podem criar ritmos diferentes. Eu tenho um ritmo quando eu tenho tempos diferentes entre som e barulho e silêncio, tá? Ó, ritmo 1, por exemplo. Ritmo 2. Certo? Então, os ritmos eu crio quando eu mudo o tempo de duração, né, do som intercalado com o silêncio. Então, por exemplo, a sirene de uma ambulância, né, ela tem uma duração muito maior do que um bip, por exemplo, de celular, um toque, ó, bem rapidinho, né, diferente de uma sirene, por exemplo. Tá? Então, isso são duração, bem tranquilo, duração, né? Pois bem, o timbre eu já falei para vocês na primeira videoaula, quem não assistiu, vai lá assistir, tá? E cada lugar tem o seu som, tem a sua música, que representa a identidade cultural de cada cidade, de cada estado, de cada país. Aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, o Bumba Meu Boi, que é análogo ao carnaval, tá? Do Rio de Janeiro. Então, o Bumba Meu Boi, lá no norte, ele movimenta a economia, turistas, toda uma alegria, né? Assim como as festas juninas lá no nordeste, tá? O axé, o frevo, o forró, o vaneirão, o samba, são músicas, são ritmos musicais que caracterizam a história do povo brasileiro, tá? E aí, pessoal, a gente vai falar agora da densidade, que foi coisa que eu não disse para vocês na parte 1, tá? O que é a densidade de um som? O som, ele pode ser baixa densidade, por exemplo, uma voz e um violão. Quando eu tenho um só instrumento ali tocando. A quantidade de sons produzidos no mesmo momento, na mesma música ou canção. Pense no som de uma flauta. 2. O som de vários instrumentos. Eu vou ter sons diferentes articulados ali. Então, por exemplo, no caso 1, que eu vou mostrar agora, né, da Aline Barros, ela vai tocar na flauta a música Sonda-me. E ao fundo, olha, ouçam. Tem um teclado ao som, né, ao fundo. E ela na flauta, né? Então, eu tenho 2 instrumentos musicais, né? Diferente, por exemplo, de um ensaio da Salgueiro, né? De um ensaio de bateria, onde eu vou ter vários instrumentos, né? No ensaio de carnaval, por exemplo, eu tenho ali, ó,
vários tamborins, vários pandeiros, né? Olha, o ensaio da bateria, né? Todos esses instrumentos juntos, olha. Então, você tem essa harmonia de sons, né? Ritmado, mais de 50 pessoas tocando instrumentos, e esses vários instrumentos vão originar uma música. Então, eu tenho aí um som de alta densidade, quando eu tenho vários instrumentos juntos. Baixa intensidade, quando eu tenho um ou dois instrumentos tocando ao mesmo tempo, tá? Isso é a densidade. A partitura, como eu falei para vocês, é o modo como uma música é escrita para ser interpretada pelos músicos, né? Eu posso não conhecer a música, mas se eu sei ler uma partitura, eu consigo reproduzir fidedignamente, assim como o cantor, né, o compositor fez a música original. Porque as notas musicais que compõem essa canção são as mesmas em qualquer instrumento musical. O que vai dar o timbre diferente, né, é o som emitido por esse instrumento, certo? Isso que se pede que se trabalhe com os alunos, apenas o que é a partitura e não a leitura da mesma, ok? Conheço muitas pessoas que tocam instrumentos musicais, mas não sabem ler uma partitura. Isso é muito comum, tá? Então,